A jornada de restauração começa no arrependimento. Essa parece ser mais uma lição importante que o cronista pretende retratar ao longo dessa nossa leitura de hoje. Hoje, a nossa leitura nos levou do capítulo 20, do primeiro livro de Crônicas, então capítulo 20 até o capítulo 23. No capítulo 20, um capítulo curtinho, nós temos aí dois relatos de vitórias, de conquistas militares de Davi, fazendo a sequência, fechando a sequência dessas vitórias conquistadas que nós lemos na leitura de ontem. No capítulo 23, nós temos deveres dos levitas, temos uma relação de deveres, de como os levitas trabalhavam no templo, um texto que faz parte desse próximo bloco e que nós vamos continuar lendo amanhã. Mas hoje, na nossa reflexão, eu queria focar especificamente no acontecimento narrado no capítulo 21 e no capítulo 22. E para notarmos um aspecto importante aqui de arrependimento e da restauração do Senhor diante do arrependimento. Olha o que acontece. O capítulo 21 começa dizendo que Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer um censo. Davi se viu tomado por vaidade. Ele estava rei, constituído, admirado com a fama que se espalhava por toda a região. Os povos vizinhos o respeitavam, o temiam. E nessa situação de estabelecimento, de autoridade, de crescimento, Davi se viu picado ali pelo bichinho da vaidade, pelo bichinho do orgulho, e ele foi incitado por Satanás, o texto vai dizer, a fazer um censo. E Davi então resolve que ele quer fazer uma contagem. Faça uma contagem, faça um levantamento de quantos guerreiros nós temos, do quão forte nós somos. Davi queria ter destacado a grandeza do seu reinado, seu exército, quão poderoso ele era. E isso desagrada profundamente ao Senhor. Deus se desagradou muito do censo e castigou Israel por isso, é o que diz o versículo 7. Então Davi disse a Deus: pequei grandemente ao fazer essa contagem, perdoe-me o pecado, pois cometi uma grande insensatez. O Senhor se desagrada de Davi diante da escolha, diante da decisão dele de fazer o censo. É evidente que o Senhor se desagradou e Davi percebe que cometeu um erro, percebe que errou, que foi tomado por vaidade naquele momento, e ele reconhece diante do Senhor: eu pequei grandemente ao fazer essa contagem, perdoe o meu pecado, eu cometi uma insensatez. E o texto vai nos dizer que o Senhor oferece a Davi a escolha entre algumas opções de castigo. Davi seria punido, o povo seria punido por causa daquele erro. O Senhor permite que Davi escolha. Davi escolhe ser punido pelo próprio Senhor, que o Senhor traga o castigo de acordo com como achar melhor. E o Senhor então traz sobre Israel uma grande punição. O Senhor traz uma grande praga sobre Israel, 70 mil pessoas morreram, e o Senhor envia um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo estava prestes a fazer isso, quando o anjo estava prestes a destruir Jerusalém, estava ali perto da eira de Araúna, que era um jebuseu que morava ali naquela região, o Senhor muda de ideia, o Senhor diz ao anjo que cesse, que pare, já basta, e ele preserva, ele age com misericórdia, e preserva a cidade de Jerusalém e não destrói a cidade de Jerusalém. Nós temos então um diálogo de Davi que está ali diante do anjo, está vendo o anjo entre o céu e terra com a espada desembainhada na mão, estendida sobre Jerusalém. E Davi mais uma vez está ali retratado com as autoridades de Israel, prostrado no chão, com panos de saco, mostrando o seu arrependimento. E Davi mais uma vez se vira para o Senhor e diz: fui eu que ordenei o censo. Fui eu que ordenei. Eu pequei, eu fiz o que era mal, mas o povo é inocente, como ovelhas. O que fizeram? Ó Senhor meu Deus, que a tua ira caia sobre mim e a minha família, mas não castigue o teu povo. Davi reconhece o erro, reconhece que ele foi quem errou, ele assume para si as consequências, ele pede ao Senhor: olha, castiga, me castigue, castiga a mim, castiga a minha família, não castiga o povo. Nós vemos nesse retrato uma demonstração do coração de Davi. Davi era perfeito? É claro que não. Longe de ser perfeito. Nós temos o episódio com Batseba, nós temos esse episódio do censo, em que Davi falha, Davi peca seriamente contra o Senhor se desagrada muito dessas falhas, desses pecados de Davi. Mas Davi demonstra uma característica importante, que é a capacidade de se arrepender, de reconhecer os seus erros. O texto bíblico não tem nenhuma pretensão de retratar os seus reis com perfeição, porque sabe que nenhum deles é. Todos são humanos. Logo,
imperfeitos. Davi era imperfeito. Mas Davi, para além dos seus pecados, demonstrava o seu valor na sua capacidade de se arrepender. Ele reconhece o erro, ele assume as consequências desse erro e pede ao Senhor que tenha misericórdia do povo, que o castigue a ele. E o Senhor recebe esse arrependimento, o Senhor aceita o arrependimento e tem misericórdia de Jerusalém, tem misericórdia de Davi. E aqui nós vamos ver na sequência um fato interessante. O anjo então diz a Gade que deu recado a Davi para que Davi construa um altar ao Senhor ali na eira de Araúna, o Jebuseu, que ele construa um altar ali naquele lugar onde o Senhor demonstrou misericórdia e parou o anjo que estava prestes a destruir. Olha, então fala para Davi que ele construa um altar, ofereça sacrifícios ao Senhor ali. Davi faz isso, ele vai até lá, ele oferece, ele quer comprar então aquele lugar, a eira de Araúna, para que ele possa fazer. Araúna até oferece, não, pode ficar, rei, é seu, tá entregue, use o que precisar, use a madeira, use os animais, pode fazer o altar e o sacrifício ao Senhor com as minhas coisas mesmo. Davi insiste, diz, não, eu faço questão, eu não vou oferecer um sacrifício para o Senhor que não me custe nada. Ele paga, ele compra aquele terreno, ele paga por aqueles itens que ele usa para fazer o altar. Mas o livro de Crônicas traz um destaque interessante que a gente não encontra no relato do livro de Samuel. Então Davi disse, esse será o lugar do templo do Senhor, o templo do Senhor Deus e o lugar do altar para os holocaustos de Israel. Aquele lugar, o lugar ali onde estava a eira de Araúna, onde Davi oferece ao Senhor o sacrifício pelo arrependimento, pelo seu pecado, acaba se tornando o lugar em que o Senhor recebe esses sacrifícios e é o lugar em que será estabelecido o templo do Senhor. Davi determina então, e o Senhor recebe aquele lugar como sendo o futuro lugar para o estabelecimento do templo. Templo esse que nem é Davi que vai construir. Mas naquele lugar, então, seria construído o templo e o altar onde passariam a ser feitos os holocaustos ao Senhor. O lugar que inicia essa história marcando o juízo de Deus por causa do pecado de Davi, acaba se tornando um lugar de restauração, onde o Senhor recebe o arrependimento e traz misericórdia e restaura a vida de Davi e o reino de Israel. A jornada da restauração, ela começa no arrependimento. Essa é uma lição importante que o cronista quer trazer para esse povo que retorna para reconstruir. Precisamos ser capazes de nos arrependermos. É assim que se constrói uma jornada de caminhada com o Senhor. Não com perfeição, porque não somos capazes dela, mas certamente precisamos de muita capacidade para se arrepender, para reconhecer os erros e para aceitar a disciplina do Senhor. Essa é a reflexão que eu deixo para você hoje. Você não é perfeito? Bem-vindo ao clube, todos somos falhos, somos todos carentes da misericórdia de Deus, mas que sejamos capazes de nos arrepender, que o Senhor nos dê um coração humilde, um coração submisso e que diante dos erros nos arrependamos e ingressemos nessa jornada diante do Senhor de arrependimento e restauração, recebendo dele aquilo que só ele pode dar, sua graça que é manifesta diariamente sobre as nossas vidas. Deus abençoe você, abençoe a sua família. Vamos juntos, lendo a palavra de Deus, aprendendo cada vez mais com ela. Você já sabe, amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão.